Modulação do cortisol e sistema nervoso autônomo, SNA. Então, a oleação externa estimula os mecanorreceptores e as terminações nervosas que reduzem o cortisol. Hormônio catabólico que destrói o músculo sem excesso, sem imitar patológico e não fisiológico. Ao baixar o cortisol no final da tarde, não fazendo uma live dessa, você cria um ambiente hormonal perfeito para que os lipídios sejam usados na restauração e não no armazenamento de gordura visceral. Então, tudo que você quer no teu corpo é que o óleo ele fique, digamos assim, em microcrédito para o teu sistema muscular. Tudo que você não quer da gordura no teu corpo é que ela fique visceral, digamos assim, se acumulando ao redor do teu fígado, baço, aumento e tal. Uma te mata, o outro te torna uma pessoa capaz de correr 10 quilômetros e o teu corpo ele não ficar cansado muscularmente. Porque o teu corpo, para ficar cansado, ele precisa de duas coisas. Ele não precisa de falta de óleo lá dentro e ele precisa de mitocôndria disfuncional. Chegamos. E o uso da apneia parasimpática através de pranayamas como potencializador de mitocôndrias. Você consegue achar algo? Pergunta do Namastê. Sim, a ciência ocidental moderna encontra um paralelo direto para essas práticas através do conceito de John Doulard's Life Spa Plus One, hipóxia intermitente, e da modulação do tônus vagal. Ficou bonito, né? Então, essa apneia parasimpática não é uma coisa assim que você vai achar na internet, ok? Mas o conceito que ele traduz como kumbhaka e retenção, gente, retenção é uma palavra errada, não façam retenção. Aquilo dali vai destruir o teu sistema nervoso. Ela não gera eficiência mitocondrial. O que gera hormese? Quem conhece aí hormese? Fala aí no chat. Namastê, eu conheço hormese antes dessa live. Já ouvi falar de hormese. Duvido que apareça alguém aí que fale. Eu sei o que é hormese. Hormese é um estresse leve e controlado, que gera uma resposta adaptativa positiva. Eu já tinha ouvido falar de eustress, distress, em vez de só stress, mas hormese eu nunca tinha ouvido. Ok. E aqui a gente vai ter o hipoxia Inductive Factor 1 Alpha, o IF, HIF, tracinho 1 alfa, que é a retenção da respiração, retenção não é a palavra certa, a apneia da respiração adequada, faz com que esse lugar de redução do oxigênio ative essa HIF-1 alfa. Isso sinaliza para as células que elas precisam se tornar mais eficientes energeticamente, estimulando a biogênese mitocondrial, criação de novas mitocôndrias para otimizar o uso de pouco oxigênio disponível. Se e somente se, segundo o Namastê, se você está num estado parasimpático. Se você não está num estado parasimpático, o teu sistema vai entrar num estado adrenalinérgico e ele vai querer te tirar daquele estado de retenção, porque a apneia não é retenção. Para quem quiser ter um programa de 40 semanas, eu gravei em 2023 o nosso Not Show the Stars, um programa onde vocês têm ali 1h30 vezes 40 para fazer uma vida disso, ok? Ou em 40 dias ou em 40 semanas. E esse programa, ele está muito barato, ok? Ele está só R$ 3.600. Mas se vocês quiserem ter ele, digamos assim, no seu acompanhamento terapêutico, a gente dentro do Prósperos também pode trazer isso. Qual é o objetivo disso? Integrar a seguinte realidade na tua vida. Se a minha mitocôndria rejuvenesce, eu não envelheço. Você chega aos seus 40, seus 50, seus 60, seus 70. A gente estava vendo um surfista ali, e desde que a gente chegou aqui em 2019, em Tibau do Sul, né, Praia da Pipa, a gente fala, nossa, o Chicó realmente não envelhece. Aí eu estava vendo ele falando lá com um outro senhor, ele deve ter ali os seus 60 e tal. Aí eu estava falando lá, o outro, o magnésio, ele estava falando do colágeno. E eu estava escutando o óleo, certo? Então, quando a gente tem uma capacidade de entrar nesse estado meditativo, nesse estado de apneia, e a gente faz isso com frequência, a gente, além de gerar uma biogênese mitocondrial, a gente também faz uma mitofagia, que é eliminar a mitocôndria velha do jogo e falar, mano, você está velha, sai daqui. E deixa só a mitocôndria novinha funcionando ali. Além disso, a gente tem a questão do estímulo parasimpático do nervo vago ventral, e esse nervo vago ventral, ele ajuda o nosso corpo a fazer uma depuração de resíduos metabólicos que ficam dentro do nosso sistema nervoso, leia-se estresse. Estresse igual a um monte de resíduo metabólico dentro do teu sistema nervoso.
Se você tem a capacidade de botar o teu sistema para retrolavar esses resíduos metabólicos, você passa por situações estressantes sem ficar estressado, porque estresse é um estado tóxico dentro do teu sistema nervoso, onde ele não está conseguindo retrolavar esse estresse para fora. E uma das principais agências de retrolavagem do corpo é a mitocôndria, porque quando você dorme, a mitocôndria, ela, em vez de gerar energia, ela purifica a capacidade do teu corpo de se retrolavar, ou seja, ela limpa o filtro, ok? Ainda existe o tal do efeito Bohr, não sei se vocês lembram lá da sua aula de química do ensino médio, e oxigenação tecidual. Um paradoxo que a ciência ocidental confirma é que a apneia, vou botar aqui não retenção, aumenta os níveis de CO2, de dióxido de carbono no sangue. Aí você vai falar, não, mas eu que estudo com você não acho isso nenhum paradoxo. A gente não acha mesmo. Liberação de oxigênio. O aumento de CO2 diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, forçando a sair do sangue e entrar nos tecidos e nos músculos. Efeito Bohr. Isso significa que, embora você não esteja respirando, suas mitocôndrias estão sendo inundadas com oxigênios que já estavam circulando. Por quê? A sua hemácia, para ela soltar oxigênio, ela precisa ser amassada por gás carbônico para ela soltar. Senão, ela não solta. Não faço retenção, explica. Explico não, gente. Isso daqui é uma live de divulgação. Se você quer ter informação de qualidade, fluxo da natureza, você vem estudar com a gente, vem fazer atendimento com a gente, vem fazer tratamento. O objetivo dessa live é chegar num lugar onde vocês falam, eu preciso estudar com esse cara, porque assim, mano, olha a quantidade de coisa que ele fala fantástica. Ou falar, não, eu preciso me cuidar com ele, porque eu não estou com cabeça para estudar, não. Eu estou vendo que ele pode me ajudar bastante. E, gente, o nosso método do Prósperos, ele está aqui para em 6 semanas ou 12 semanas, fluxo da natureza, te dá um resultado na tua qualidade de vida. Se você está com a tua qualidade de vida minimamente ok, o que a gente faz? A gente traz para os nossos cursos. Os Sabores do Ayurveda é a nossa porta de entrada para o segundo semestre. Começa agora 23 de maio, termina ali alguma coisa de julho, 12 deve ser. E aí a gente, depois de uma semana, começa o segundo semestre do Nutrição e Fisiologia Ayurvédica, que é o lugar onde a gente desenvolve isso. A apneia não é interrupção involuntária da respiração. Fiquei na dúvida, Master. A apneia não é interrupção. Eu tenho um curso de R$3.600, se você quiser investir nisso, o Fluxo da Natureza, que é o curso do Natshodan Stars. Ele vale 36 mil, mas eu vendo só por 3.600 porque eu acho que já está de bom tamanho. Então, agora, para a gente fechar, aumente um pouco mais a diminuição do estresse oxidativo após prática física intensa via pranayama. Na visão ocidental, a prática física intensa gera um surto de espécies reativas de oxigênio. Em português fica eros, mas em inglês é Reactive Oxidative Species, que é o ROS. Okay? Então, esses radicais livres, eles estão acontecendo o tempo todo no nosso sistema, gente, porque respirar mata. Se você não tem um sistema limpando esses resíduos, digamos assim, cancerígenos ao redor. Então, quando você está fazendo pranayama de uma forma parasimpatética ventral, e tem técnica para isso, senão você fica estressado e aquilo dali está mais te deixando, digamos assim, poluído do que despoluído. Você, até porque tem uma questão emocional muito relevante quando a gente está discutindo sobre o tópico de Natshodan. A gente tem a capacidade de fazer com que o nosso sistema ele limpe consistentemente o estresse oxidativo da vida. Viver, gente, estressa. Ok? Principalmente se você já tem mais de 30 e principalmente se você tem mais de 40. Então, sobre o upregulation das enzimas antioxidantes, SOD e GSH. O SOD é o superóxido dismutase, o GSH é o glutamato